Nessa videoaula, nós vamos apresentar, ainda que brevemente, alguns precedentes históricos e teóricos para então a formulação da teoria da relatividade especial pelo Albert Einstein e publicado no seu artigo de 1905. Nós já anunciamos que o interesse maior nessa videoaula é ainda insistir em alguns pressupostos histórico-teóricos. E aí a gente vai começar a conversar sobre o surgimento do conceito de espaço. Ele surge com Euclides, que a gente já mencionou em vídeos anteriores, e Euclides escreveu os elementos geométricos. E esse texto interessante do Euclides, ele perdura por cerca de 2.000 anos, isso representa 20 séculos, sem que alguém propusesse alguma correção importante, né? Isso é uma coisa que eu gostaria de destacar. Os elementos de Euclides contêm 13 livros. A obra foi usada pelos geômetras gregos, em que ele enunciou 5 postulados. Eu vou chamar a atenção do 5º postulado, que diz o seguinte: se temos duas retas e desenharmos uma terceira cruzando-as, e se os ângulos internos formados de um lado somam menos do que 2 ângulos retos, então as duas retas originais vão se encontrar se forem estendidas. Parece que ele sugere aí a construção de um triângulo, né? Vamos adiante. Nós herdamos o sistema cartesiano, que até hoje a gente usa, do René Descartes. Ele inventou uma nova disciplina matemática, a chamada geometria analítica. E o que a geometria analítica faz? Ela conserva as regras da geometria euclidiana e combina álgebra com geometria, o que até então eram consideradas independentes. Em 1637, Descartes oferece ao mundo sua geometria analítica como um apêndice modesto de sua obra mestra intitulada Discurso do Método. No século XIX, 3 matemáticos independentes estudaram o que aconteceria se o 5º postulado de Euclides, aquele que eu enunciei agora há pouco, fosse contestado e construir uma geometria dita não euclidiana. Nela, os ângulos internos de um triângulo somam menos do que 180 graus. Você está vendo aí 2 figurinhas, aliás, 2 linhas de figuras, né? Se a gente fizer um corte desse disco, de uma pseudoesfera, ela se molda numa cela. Não importa onde se tome o disco. Matemáticos usaram a pseudoesfera para demonstrar que a geometria hiperbólica tem tanta consistência interna como a geometria de Euclides. O que ocorreria se a soma dos ângulos internos fosse maior do que 180? A resposta, ela veio com Friedrich Riemann, de quem herdamos a noção de espaço curvo e que é utilizada na teoria da relatividade de Einstein. Nesse slide, a gente ilustra, né, o que seria a geometria elíptica, a hiperbólica e a plana atribuída a Euclides. No século XVII, Newton publica a teoria da gravitação universal. A força da gravidade permeia a vida terrestre e a celeste. Antes de Newton, não se sabia
que a maçã cai da árvore e as órbitas dos planetas em torno do Sol são regidos ou eram regidos pelo mesmo princípio físico. Em 1860, James Clerk Maxwell unifica eletricidade e magnetismo. A previsão extraordinária de que a luz é uma onda eletromagnética atribuída a Maxwell. A onda sonora requer um meio para se propagar, como a gente já disse. Diante disso, é natural pensar que a luz, por se tratar de uma onda, também precisasse de um meio para viajar no espaço. Esse meio foi chamado de éter luminífero, que etimologicamente falando significa ao portador de luz. Um elemento estranho e misterioso que preenchia o espaço vazio, remetendo às ideias clássicas da quinta essência de Aristóteles. No século XIX, Cauchy, Stokes, Lord Kelvin e Planck postulam éteres com propriedades diferentes para os fenômenos da natureza. Quais são? Luz, calor, eletricidade e magnetismo. Em 1878, Maxwell publicou um artigo propondo a existência de um único éter e propôs um experimento para uma determinação astronômica do efeito do éter através da medida da velocidade da luz, usando com as luas de Júpiter em diferentes posições relativas à Terra. Maxwell acabou motivando o físico americano Albert Michelson à busca terrestre da influência do éter na velocidade da luz. Em 1881, o Michelson, utilizando o interferômetro, publica um artigo dizendo que a hipótese sobre a existência de um éter estacionário era incorreta. Em 1886, Lorentz não crê no resultado de Michelson e critica a precisão, achando a experiência inconclusiva. Em 1887, Lord Kelvin estimula Michelson a repetir o experimento. E Michelson com Morley refazem o experimento e o repete exaustivamente até 1929, encontrando o mesmo resultado. Conclusão: a velocidade da luz independe da velocidade do observador. Em 1889, o físico irlandês George Fitzgerald publica na Science um trabalho dizendo que o resultado do experimento de Michelson e Morley pode ser explicado em determinadas condições. Já em 1892, para salvar a teoria do éter, Lorentz escreve contrações similares, motivado pelo que ele achava resultado inconclusivo do experimento de Michelson e Morley. Fica sabendo da publicação de Fitzgerald em 1894 apenas. Em 1898, o físico irlandês Joseph Lamour, publica Éter e Matéria sobre as conhecidas transformações de Lorentz. Mostra que a contração de Fitzgerald e Lorentz é mera consequência dessas transformações. Em 1899, Lorentz publica definitivamente as transformações de Lorentz. Em 1900, surge a era quântica e um dos nomes mais comentados é o de Max Planck. Henri Poincaré, na abertura de um congresso em Paris, pergunta: o éter existe realmente? Em 1904, Poincaré enuncia o princípio da relatividade, que, segundo ele, o tempo medido depende do observador. A velocidade da luz deve ser um limite físico. Onde é que nós encontramos isso?
nesse boletim da Sociedade Americana de Matemática, e no outro slide a gente vê a publicação de 1904, está em destaque vermelho aí. Em 1905, Poincaré, 5 de junho, nomeia as transformações de Lorentz, e em 30 de junho, Einstein publica sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Nesse artigo, de uma série de outros artigos que nós vamos mostrar na próxima tela, nós vamos destacar esse, ele está com o nome em alemão original, em que ele publica o trabalho sobre teoria da relatividade especial. E aí o que a gente precisa lembrar? Que a relatividade, ela tem dois momentos, ou são duas teorias, a especial, que é a que nós priorizaremos aqui no nosso curso, e a geral, que exige uma matemática muito mais requintada, que por isso nós vamos evitar discutir aqui. Percebemos nesse vídeo que a construção de uma teoria científica, ela exige a colaboração de muitos outros pesquisadores. Apesar de todo o mérito destinado ao Albert Einstein, nós não poderíamos deixar de comentar a importância do trabalho exaustivo e contributivo de muitos outros pesquisadores, como você pôde observar ao longo da aula. E o que nós faremos na próxima videoaula? Nós vamos discorrer sobre os postulados de Albert Einstein para a teoria da relatividade especial e entender de onde vem a dificuldade, ou a aparente dificuldade dessa teoria no imaginário das pessoas. Até lá!